caixinha. Alguém tem algum pedido de oração? Pode falar, irmã Cícera. Amém. Eu estou pedindo à irmã Jaque para estar orando por sua família. Alguém tem mais algum pedido de oração específico? Eu tenho 2 pedidos. Rebeca, uma conhecida da gente, que está na UTI com câncer. E o pastor Roberto, que eu já tenho um pedido, que também está na luta contra o câncer. Tá certo? Vamos... Jonathan, você pode orar pelo pastor Roberto e pastor Davi por Rebeca? Amém? Vamos estar orando. Amém. Com câncer. É no intestino. Só que já está no estágio muito avançado. Já comprometeu muitos órgãos. Está entendendo? Ele não está acamado, mas está nesse processo. Ele é pastor da igreja do Advento, da igreja do meu sobrinho, em São Caetano. Amém? Vamos estar orando. Senhor, nós colocamos diante de Ti, Pai, em nome do Senhor Jesus, as pessoas que se encontram enfermas, Pai, nessa noite. Pai, que em nome do Senhor Jesus, o Senhor esteja visitando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, derrama da Tua graça, da Tua cura, do Teu poder, do Teu milagre sobre a vida dessas pessoas, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Pai Santo, Todo-Poderoso, nós colocamos diante de Ti todas as pessoas que se encontram na luta contra o câncer, Pai. Pai, que em nome do Senhor Jesus, se é pela medicina, pelos medicamentos, pelas químios, que essas pessoas estejam recebendo, Pai, um alívio, Pai, que caia por terra toda dor, Pai, todo sofrimento, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nós sabemos como é difícil, Pai, como é dolorido, como é sofredor, Pai. Mas Tu é o Pai que sabe de todas as coisas, Pai. E nós colocamos diante de Ti, Pai, todas as pessoas que se encontram na luta contra o câncer, tantas crianças, Pai, que sofrem com essa doença, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor esteja visitando, Pai. Visitando cada pessoa que se encontra enferma, cada UTI, cada leito de hospital, Pai, cada UPA, cada leito de suas casas, Pai, que se encontra uma pessoa enferma. Em nome do Senhor Jesus, derrama das Tuas misericórdias, derrama da Tua cura, Pai. Cura do emocional dessas pessoas, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nós colocamos diante de Ti, Pai, também a mente dessas pessoas, o emocional. Pai, que o Senhor esteja cuidando, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor esteja derramando da Tua paz, que excede todo entendimento, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nós colocamos diante de Ti as pessoas que se encontram nesse momento depressivas, Pai. Que a Tua misericórdia alcance, Pai. Que essas mentes, elas sejam libertas, Pai. Pessoas que se encontram oprimidas, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Cuida, Pai, dessas mentes. Cuida do emocional. Liberta, transforma, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. E também, Pai, nós clamamos por salvação na vida dessas pessoas. Que essas pessoas possam ter a vida transformadas, Pai.
Em nome do Senhor Jesus, que essas pessoas sejam levantadas do seu leito e elas creiam e elas saibam que foi a tua mão poderosa que curou, que libertou, que sarou e que salva, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que essas pessoas se levantem e elas proclamem e elas declarem todo o seu amor a Ti, Pai, em nome do Senhor Jesus, para a honra e glória do Teu santo nome. Nós clamamos por cura emocional, por cura espiritual, por cura da alma, Pai. Para a honra e glória do Teu santo nome, nós Te agradecemos. Rendemos graças a Ti essa noite. Rendemos toda a nossa adoração, todo o nosso amor a Ti, Pai. E Te agradecemos por cada pedido de oração. Te agradecemos por cada família aqui representada essa noite. Te agradecemos por esse culto, por esse momento, Pai. Te agradecemos por Tua presença, por Tua bondade, por Tua misericórdia, Pai. Te agradecemos pela palavra que hoje nós agora vamos estar recebendo, vamos estar meditando, vamos estar aprendendo, Pai. Te agradecemos pela vida do pastor Davi. Te agradecemos pela Igreja Nazareno. Te agradecemos por toda a liderança, por cada família aqui, Pai, em nome do Senhor Jesus. Te agradecemos por esse tempo, com as portas abertas, Pai, para receber o Teu povo, a Tua igreja, mas também para receber aqueles que o Senhor está enviando para que as suas vidas sejam salvas, sejam alcançadas, Pai. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, povo de Deus, graça e paz do Senhor mais uma vez, boa noite. Vamos, nesse momento, meditar na palavra do Senhor, na verdade, fazer o nosso estudo, em Apocalipse. Portanto, abra comigo já aí a sua Bíblia, Apocalipse, capítulo número 20. Apocalipse, capítulo 20, nós vamos ler dos versículos 1 ao 10. Hoje nós vamos entrar numa conversa de 1000 anos. Capítulo 20, versículo 1 a 10. Amém, meus irmãos? Amém, minhas irmãs e meu irmão? Ô Senhor, desperta os homens, meu Deus. Vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações, até que terminassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo
e reinarão com ele durante 1000 anos. Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. As nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada, mas um fogo desceu do céu e as devorou. O diabo, que as enganava, foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite, para todo o sempre. Amém? Que o Senhor aplique sua palavra ao nosso coração, nos ajude a lidar com mais um texto extremamente difícil, e não é novidade quando falamos de Apocalipse. Não é nenhuma novidade, debaixo do sol desse estudo de Apocalipse. Queridos, nós estamos perto de encerrar hoje a 8ª pergunta da nossa série de 10 perguntas sobre Apocalipse. Estamos perto de encerrar. Já quero adiantar para você, nossa próxima série, na quarta-feira, será sobre o pacto de conduta da Igreja do Nazareno. Teremos uma série até o final do ano, só para estudar o nosso pacto de conduta da Igreja do Nazareno. O que danado é o pacto de conduta? É a postura pública. Bom, é fogo gravado, eu dizendo danado, mas é força de expressão, viu? Você que está assistindo aí, que é do sul, do sudeste, esses vídeos chegam em todos os lugares, mas há uma diretriz no nosso manual que diz que o pastor, olha que coisa interessante, ele deve ler pelo menos uma vez no ano o pacto de conduta cristã da Igreja do Nazareno, que fala sobre o posicionamento do crente nazareno em questões sociais, em aspectos da vida. Então a gente vai lidar com vários temas ao longo dessa série e vamos trazer um embasamento bíblico. O pastor vai dar uma série sobre o manual. É uma série, obviamente, traz o manual para a nossa realidade, mas traremos os embasamentos bíblicos desses estudos que nós vamos fazer. Amém? Vamos se empolgando, a gente vai também avisar posteriormente para os irmãos nos outros cultos. Queridos, então estamos diante desse desafio de responder essa pergunta: o que representa o milênio? Ou então, o que representam esses 1000 anos? Que é o nome que se dá para essa doutrina que tenta explicar essa passagem, além de outras que falam sobre um governo de Cristo, que falam sobre Cristo governando em todas as nações. Eu não sei se você já deve ter percebido isso nas entrelinhas da Escritura, mas um dos motivos pelos quais os judeus não aceitaram Jesus é porque eles imaginavam que Cristo ia estabelecer um império na terra quando ele viesse. Eles imaginavam que o governo de Cristo seria terreno, seria estabelecido na terra. Havia essa expectativa de que o Messias teria esse tipo de governo. Como os judeus não viram esse governo em Jesus, muitos o rejeitaram. A questão é que eles talvez não estivessem enganados nessa expectativa, porque os profetas, o Antigo Testamento já anunciava um governo de Deus pleno na terra. Quando lemos o Salmo 2, ele fala sobre um rei que governará as nações com cetro de ferro. Então havia a expectativa de um descendente de Davi que governaria por todo mundo. E aí, quando chegamos no Novo Testamento, temos toda a história do sacrifício de Cristo, da morte na cruz, contrariando a expectativa daquelas pessoas. Jesus conversando com a Pilatos. Pilatos pergunta: você é rei? E Jesus diz: sim, eu sou, você que está dizendo isso. Mas o meu reino agora, ou ainda, está lá a expressão, não é desse mundo. Então, havia essa expectativa, como eu disse, os próprios discípulos. Se você for lá para o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, após a ressurreição, quando Jesus está prestes a subir ao Pai, os discípulos chegam para Jesus e dizem: mestre, é agora que o Senhor vai restaurar, devolver o reino a Israel? Por que os discípulos perguntaram isso? Porque eles tinham essa expectativa do governo do Messias acontecendo. E aí, qual a resposta de Jesus? Não é da conta de vocês.
Só que Jesus diz isso de uma forma mais educada. Ele diz, não cabe a vós saber dos tempos que o Pai decretou pela sua própria vontade. Mas a gente sabe, né, aquela história, né, para o bom entendedor, meia palavra basta. Tipo assim, fique na de vocês aí, que não é da como a gente diz aqui, não é da minha alçada, não é da alçada de vocês esse assunto. Naquele momento, os discípulos, eles manifestaram essa expectativa. É agora, o governo do Messias vai acontecer, Jesus ressuscitou. Então, quando falamos do milênio, da doutrina do milênio, nós estamos falando de algo que é, desde o Antigo Testamento, trazido de algo, de uma expectativa que já pairava no Novo Testamento, que pairava nos apóstolos, e que Jesus, mesmo já tendo ressuscitado, precisa dizer para os apóstolos, olha, não é bem assim como vocês estão esperando. E aí chegamos no livro de Apocalipse. Na semana passada nós falamos sobre a grande tribulação. Alguém ficou atribulado semana passada? Está todo mundo na paz, né? Todo mundo na paz, graças a Deus. Eu também, todas as vezes que eu estudo sobre a tribulação, eu não quero ficar atribulado, quero entender direitinho o assunto. Então, queridos, a resposta para essa pergunta, o que representam esses 1000 anos, o que são esses 1000 anos, a resposta para essa pergunta passa pelo menos por respondermos 3 perguntas. Primeiro, os 1000 anos mencionados são literais ou simbólicos? A gente já esbarrou várias vezes nessa questão, não foi? No Apocalipse. Isso aqui é literal ou isso aqui é simbólico? Essa é uma pergunta que precisa ser respondida. Segunda pergunta. Quem estará com Cristo durante esse período? Quem são esses que estão aqui com Jesus, que são mencionados aqui no texto? Quem são essas pessoas? Terceiro, o que representa essa prisão de Satanás? O que significa dizer que Satanás vai ser preso, como o texto fala durante esses 1000 anos? O que significa Satanás estar preso? Então essas e outras perguntas são muito importantes para nós definirmos qual é a nossa visão. Já mencionei isso aqui várias vezes, a Igreja do Nazareno não tem uma visão escatológica fechada. A Igreja do Nazareno, nos seus artigos de fé, especialmente aquele que fala sobre a ressurreição de Jesus, a segunda vinda de Cristo, ressurreição e destino final, temos um artigo que fala sobre isso. Ela afirma, né, as verdades centrais a respeito da volta de Cristo, que todo mundo crê. Inclusive, hoje eu e a irmã Jeane fizemos nosso encontro discipulado, foi justamente sobre a volta de Jesus. Foi sobre o encontro número 6, a volta de Cristo. Então, a nossa igreja ela não tem uma visão escatológica fechada. E nós vamos falar aqui sobre as 4 visões, já, segura aí o coração, sobre as 4 visões a respeito desse assunto, as 4 formas de enxergar. E como eu tenho feito também, vou colocar qual é a minha opinião e vou apresentar bem um panorama, porque nosso tempo é curto, o que é que cada uma dessas visões entende. Mas essas perguntas, elas precisam ser respondidas. Deixa eu dar uma dica para você. Toda vez que você estiver lendo a Bíblia, se você quiser interpretar corretamente a Bíblia, você precisa fazer boas perguntas. Você está lendo o texto, né, até compartilhei hoje uma coisa sobre isso, né, que há uma diferença entre estudar a Bíblia e fazer devocional. E, pastor, tem diferença fazer devocional e estudar a Bíblia? Tem. O devocional é nós absorvermos a palavra, é nós meditarmos na palavra, é nós lermos a palavra como quem quer absorvê-la. Estudo, eu vou entender, eu vou pesquisar, eu vou perguntar para o texto, eu vou olhar esse mesmo texto em outras traduções, eu vou olhar na Bíblia de Estudo, se eu tenho Bíblia de Estudo, o que é que tem lá nas notas explicativas, eu vou olhar no comentário bíblico, o que é que tem lá no comentário bíblico. Isso é estudar. Devocional é para gerar intimidade com a palavra de Deus, com a sua palavra, para gerar fé, gerar obediência, né? Diz a palavra do Senhor no Salmo 119, versículo 11, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Isso é o devocional que faz. O estudo é para eu compreender. Amém? Então, não sei porque que eu estava dizendo isso, mas enfim, nós precisamos, sim, entendi agora, lembrei agora. Quando nós estamos estudando, devocional é uma coisa, mas quando nós estamos estudando, a gente deve fazer perguntas para o texto, como essas que eu fiz aqui. Quem são? Esses 1000 anos são literais ou simbólicos? Quem são essas pessoas que estão diante do trono? Quem são esses que vão se assentar em tronos para julgar? A gente deve fazer perguntas, a gente deve se perguntar, ler o texto várias vezes. Eu achava que eu me preparava bem para pregar uma mensagem quando eu vi um vídeo do saudoso Russell Shedd. Quem aqui já ouviu falar em Russell Shedd? Russell Shedd foi
um dos grandes pregadores que nós tivemos na geração passada, né, contemporâneo e da mesma sala do missionário, famoso missionário Jim Elliot, que pregou lá aos bolivianos, né? E Jim Elliot foi lá para a Bolívia e o Russell Shedd veio para o Brasil. E viveu todo o seu ministério, foi executado, vivido aqui no Brasil, né? Como tradutor, como pregador, como uma bênção para a igreja de um modo geral, né? E a primeira Bíblia de estudo que eu peguei, não era nem minha, emprestada de um irmão da igreja, para olhar e para ver. A primeira vez que eu tive contato com a Bíblia de estudo foi a Bíblia Shedd, a qual eu sempre recomendo como uma das boas Bíblias de estudo que nós temos na nossa língua portuguesa. Tem umas mais ou menos, mas a Bíblia Shedd é uma boa Bíblia de estudo. Ok? O Russell Shedd, né, eu achava que eu me preparava bem para uma mensagem. E sempre que nós queremos entender o texto, temos que ler ele o máximo de vezes. E aí todo pregador deve ter esse hábito, né, de ler várias vezes o texto. Aí o Russell Shedd me pegou uma vez no vídeo, ele dizendo que já chegou a ler um texto para pregar 100 vezes. Para o texto. Eu disse, pronto, então, depois de um parâmetro desse fica difícil, né? Ou como o John Stott. John Stott, uma vez ensinando sobre pregação expositiva, numa das palestras dele, né? John Stott ficou conhecido no século passado pela pregação expositiva. Ele disse que não conseguia preparar um sermão em menos de 12 horas. Então, todas as vezes que eu acho que meu padrão está bacana, eu lembro desses dois assim, só para eu me colocar no meu lugar. Amém? Então, vamos para alguns elementos importantes aqui nesse texto, antes da gente falar sobre as interpretações. Eu estou aqui provocando você. Vamos lá para o texto novo? Primeiro elemento do texto muito importante para a gente compreender, para a gente dar uma resposta do que significam esses 1000 anos, é a prisão de Satanás. Veja aqui o versículo 1. Vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Né? O texto faz questão de qualificar o sujeito, né, que está sendo preso aqui, para não ficar dúvida de quem é. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações, até que terminassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Então, o texto menciona Satanás sendo aprisionado por esse período de tempo, Satanás sendo impedido de agir, restringido de agir. O que significa essa restrição? Como nós respondemos a isso? Segundo elemento, o texto fala de tronos e pessoas que receberam autoridade para julgar. Versículo 4. Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Quem são esses, pastor? Quem são esses, João, que você está escrevendo aqui, que estarão assentados em tronos? Há um bom indício. Vamos ver um bom indício de quem talvez sejam esses que estão assentados nos tronos? Deixa aí marcado e vá para Mateus 19. Mateus 19. Olha o versículo 28. Jesus lhes disse: digo a vocês a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todos que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos, e muitos últimos serão primeiros. Alguns entendem, então, por conta dessa passagem, e isso é bem plausível, que esses que irão se assentar em tronos para julgar as nações serão os apóstolos do Cordeiro, que a eles foi dada
essa incumbência. Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada a autoridade para julgar. Parece-nos que essa passagem de... Sabe aquela coisa, né? Um princípio da interpretação bíblica que eu vou trazer agora. Meu óculos já caindo. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Às vezes, quando nós temos uma dificuldade com um texto, um outro texto traz esclarecimento. Perceba como esse texto de Mateus que nós lemos, ele dá uma luz para essa questão do texto de Apocalipse. Um terceiro elemento. Nós temos aí no texto, a partir do versículo 5, ressuscitados vindos da grande tribulação. Lembra que semana passada a gente falou sobre a grande tribulação, que um dos elementos da grande tribulação é a perseguição que a igreja vai enfrentar. Esses ressuscitados no milênio aqui estarão diante do Senhor, diante desses tronos, e eles experimentarão o que o texto chama de primeira ressurreição. Olha aí que coisa curiosa. E tem mais de uma ressurreição, pelo menos esse texto dá margem de que sim. Lido num primeiro momento, haverá mais de uma ressurreição? Será que esses que foram mortos durante a grande tribulação, então eles vão estar no milênio? Ou não vão estar? O que significa isso? Que esses estarão diante de Deus e daqueles que irão julgar. Quarto elemento, será solto e reunirá as nações contra Cristo e seu povo, ocasião em que será completamente derrotado. Então, esses elementos eles estão bem claros no texto, a gente precisa lidar com eles quando a gente vai estabelecer uma visão a respeito do que significam esses 1000 anos, ok? Agora nós vamos expor bem brevemente quais são as 4 visões, as 4 grandes visões, interpretações, correntes e possibilidades de interpretação desse texto. 2 dessas correntes acreditam que o milênio é literal, que Cristo, após a grande tribulação, governará na terra fisicamente por 1000 anos. Pegou? 2 dessas interpretações acreditam que o milênio é simbólico. Ou seja, que o milênio tem um significado diferente. Não é um período de 1000 anos literal com Cristo sentado de verdade em um trono físico. Eles interpretam tudo que está sendo mencionado a respeito do milênio de uma forma simbólica. Pegou? Já a gente vai explicar cada uma delas. Vamos explicar já. Então, eu vou começar com as 2 visões que creem no milênio figurado ou simbólico. A primeira delas, você pode anotar no seu celular, você pode, se for bom na memória, grava na memória, assiste depois o vídeo. A primeira delas se chama amilenismo. Amilenismo. Dá a ideia de negação, né? Por exemplo, a pessoa que é... Deixa eu ver um exemplo aqui. Quando você diz que aconteceu uma anomalia climática, você está dizendo que aconteceu algo fora do normal. Então, quando você fala amilenismo, embora essa expressão não seja exata para definir essa escola, mas você está dizendo que não há milênio. Mas não é que os amilenistas não creem que existe um milênio. Eles creem no milênio figurado, simbólico. O que é o milênio para os amilenistas? O que significa, o que representa esse período de 1000 anos? Para eles, o milênio, o período em que Satanás está preso, é o período da primeira vinda de Cristo até a segunda. Então, para os amilenistas, nós já estamos vivendo o milênio. O governo de Cristo na terra, que é mencionado nesse texto, ele está acontecendo hoje através da igreja. Portanto, não haverá, de acordo com essa visão, um período de 1000 anos literal aqui na terra de Jesus governando. Amém? Amilenismo, ele nega um milênio literal, e o milênio nessa interpretação é esse período que nós estamos vivendo agora, o período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. E aí você pergunta, e por que, como é que eles entendem Satanás amarrado, preso? Eles entendem que a pregação do evangelho ela vai destruindo o poder do diabo e por isso ele está amarrado
nesse sentido simbólico da palavra. Ou seja, eles pegam toda essa passagem que acabamos de ler, ou quase toda, e colocam ela num aspecto simbólico. Esse é o amilenismo. Tem também os pós-milenistas. Os pós-milenistas, assim como os amilenistas, eles também acreditam que o milênio é simbólico, com uma diferença. Os amilenistas, eles são mais, podemos dizer assim, pessimistas. Eles creem que haverá uma grande tribulação, eles creem que haverá um anticristo futuro, eles creem em tudo aquilo que a gente falou semana passada, e que Jesus vai voltar e tudo mais, mas não creem no milênio literal. Os pós-milenistas, a gente mencionou isso semana passada, eles jogam o Apocalipse, os eventos escatológicos todos para o passado. Ou seja, a única coisa que tem para acontecer no calendário do pós-milenista, se é pós-milenista, significa que Cristo virá após o milênio. O pós-milenista, no calendário do pós-milenista, o único evento que falta escatológico é a volta de Jesus. O resto, ou praticamente tudo, já aconteceu. Então, para o pós-milenista, como é que acontece? O milênio, ele vem com a pregação do evangelho atingindo todas as nações se cristianizando, se convertendo ao cristianismo, e o governo de Cristo, mesmo com ele não presente aqui, acontecerá na terra. É uma visão bem otimista, né? Bonita. Eles acreditam que o evangelho será pregado em todo o mundo, o mundo inteiro vai crescer espiritualmente, vai avançar espiritualmente, de um modo que as nações serão cristianizadas, serão convertidas a Cristo, e o governo de Cristo acontecerá dessa forma aqui. E após essa cristianização do mundo, após essa conversão em massa do mundo, Jesus voltará. É assim que os pós-milenistas enxergam. Amém? Ou seja, para o pós-milenista, diferente dos outras três correntes que a gente tem aqui, as coisas elas vão sempre melhorando. O mundo vai sempre melhorando até a volta de Cristo, quando ele virá governar um mundo que já está preparado e pronto para recebê-lo. Veja, eu não sou adepto dessa escola, tá? Eu não sou pós-milenista. Eu queria muito ser, porque é uma visão muito bonita. Mas, para nós que não somos, aí vem o questionamento. Mas as coisas não estão só piorando? A gente não vê as coisas só piorando? Aí o pós-milenista olha para a gente assim e diz, será? Ele diz, havia mais guerras no passado ou hoje? E a gente vai ter que admitir, havia mais guerras no passado. Todo mundo vivia guerreando no passado. Ele vai dizer, as pessoas morriam mais de doença no passado ou hoje? No passado. No passado qualquer coisa matava as pessoas, né? As pessoas morriam de uma disenteria. E aí o pós-milenista vai dizer, veja como nesses últimos 2000 anos o cristianismo beneficiou o mundo. E aí na percepção do pós-milenista isso vai cada vez mais melhorar. Não estou dizendo que eu concordo, estou dizendo que eles têm seus argumentos. Só para deixar a sua mente mais confusa. Ok? Vimos aqui as visões que enxergam o milênio de um modo não literal, simbólico. Pós-milenistas e amilenistas, eles olham para os outros dois aqui e vão dizer, você está ficando doido? Não, o Apocalipse é simbólico, é predominantemente simbólico. Ou seja, o milênio não é literal, né? Jesus não vai sentar um trono de verdade, não. Ele já está governando de um modo ou de outro, como diferem os amilenistas e os pós-milenistas. Cristo já está governando de algum modo e Satanás já está preso de algum modo do ponto de vista espiritual, porque a igreja está avançando. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Pegou a visão? Agora vamos para as duas outras visões. Aí você vai pensando, qual será que é a minha? Vai pensando nos textos que falam sobre o governo de Cristo, nesse próprio texto que a gente acabou de ler. Lê ele em casa, lê esses textos em casa com bastante cuidado, com bastante calma. E aí você vai se colocando nessas visões. Daqueles que enxergam o milênio de modo literal, nós temos dois grupos que se chamam a si mesmos de pré-milenistas. Por que pré-milenistas? Porque eles acreditam que a volta de Cristo se dará antes do milênio. Jesus Cristo vai voltar e inicia o milênio. Por isso que chama pré-milenistas.
pré-milenistas. As duas que nós vamos falar aqui se chamam pré-milenistas. A primeira que eu vou explicar é a visão da maioria dos pentecostais. Ela é chamada de pré-milenismo dispensacionalista. Pré-milenismo dispensacionalista. Por que dispensacionalista? Esse pré-milenismo dispensacionalista é mais recente. Eu falei sobre isso semana passada. Ele surgiu mais ou menos no século XIX e ele enxerga a história do relacionamento entre Deus e o ser humano no que eles chamam de que eles chamam, não é até um termo bíblico, na verdade, no que chamam de dispensações. Por isso, dispensacionalismo. De um modo geral, o dispensacionalismo ensina que, com a morte e a ressurreição de Cristo, a porta de salvação, que estava aberta para os judeus, ela fechou. E desde a ressurreição de Cristo até o início do milênio, nós estamos na dispensação da igreja. Essa é uma característica do pré-milenismo dispensacionalista. Ele diz que Deus vai tratar com Israel de um jeito e que Deus vai tratar com a igreja, no fim das contas, de outro jeito. Ele separa Israel, a nação de Israel, igreja. Deus tem promessas para Israel que é só para Israel, Deus tem promessas para a igreja que é só para a igreja. E para os dispensacionalistas, quando Jesus ressuscitou, se fechou a dispensação dos judeus, iniciou a dispensação da igreja que já está durando aí quase 2000 anos. Quando Jesus voltar ao milênio, será uma nova oportunidade, uma nova dispensação para os judeus, para que eles possam voltar, se arrepender. Então eles fazem essa divisão. Essa é a diferença dos dispensacionalistas, aqueles que creem num governo literal de Cristo, um milênio literal de Cristo aqui na Terra. Eles entendem que quando Jesus voltar, isso abrirá a oportunidade de salvação novamente para os judeus. E que Deus irá tratar com os judeus durante esse período. Uma coisa presente no pré-milenismo dispensacionalista é que eles entendem que Jesus Cristo ele governará, será um governo milenar literal. Jesus se assentará no templo, num trono do templo em Jerusalém, e de Jerusalém ele governará as nações. E há alguns dispensacionalistas que acreditam que até os sacrifícios retornarão no milênio. Não como uma forma de substituir a obra de Cristo, mas como memorial, que até os sacrifícios retornarão por conta de algumas passagens, né, que falam sobre o retorno do sacrifício, enfim. Isso é bem controverso. Não são todos os dispensacionalistas que acreditam, mas alguns acreditam que durante o milênio serão oferecidos sacrifícios de animais memoriais durante esse período. Ok? E o outro grupo, que tem a visão pré-milenista também, se chama pré-milenismo histórico. Por que histórico e o outro dispensacionalista? Porque o dispensacionalista, ele saiu do histórico. Por que histórico? Porque o pré-milenismo histórico é a primeira visão escatológica da história da igreja. Você pega os primeiros escritos da igreja sobre Apocalipse, comentando Apocalipse, falando sobre a volta de Cristo, eles têm uma visão pré-milenista chamada pré-milenista histórica. Por exemplo, nós temos registro de algo parecido com um pré-milenismo histórico em Papias. Papias foi discípulo de João o Apóstolo. Então, nos escritos de Papias, ali por volta do ano 100 e pouco depois de Cristo, você já tem uma defesa dessa visão semelhante ao pré-milenismo histórico. Por isso chama pré-milenismo histórico, por ele ser, dentro desse assunto, a visão mais antiga na história da igreja. E é a minha visão. Tenho muitos amigos que são pós-milenistas. Queria muito ser pós-milenista, queria muito ser bem otimista assim, mas não consigo. O pré-milenista histórico, ele converge em muitas coisas com o dispensacionalista, com a diferença de que, para o pré-milenista histórico, não há diferença no trato entre Israel e igreja. Porque quem é salvo mediante a fé, seja judeu, seja gentio. Ou seja, quando Jesus voltar e for inaugurado o milênio, esse governo será um governo para todas as nações e que Jesus, né, tratará, e que todas as pessoas que adorarão a esse Cristo que estará aqui encarnado, adorarão como povo de Deus, sem um diferenciamento
entre o que Deus tem prometido para Israel e tem prometido para a igreja. Nós cremos no povo de Deus como um povo só ao longo de toda a história. Ok? Essas são as visões. E essas visões, todas elas, minhas irmãs e irmão, todas elas têm suas falhas, todas elas precisam responder questões muito específicas. Todas elas precisam, por exemplo, os pós-milenistas, os que acreditam no milênio simbólico, eles olham para os literalistas e dizem assim: você crê mesmo que Jesus vai descer do céu, vai sentar num trono de verdade para julgar? Por que Jesus vai querer fazer isso? Aí o literalista, ele diz: olha, o texto aqui de Apocalipse, ele diz para o simbolista. O literalista, ele diz assim: olha, o texto de Apocalipse diz que Satanás ficará impedido de seduzir as nações, que estará guardado no abismo, selado. Você acha que hoje, nessa sua visão aí de que o milênio está acontecendo hoje, você acha que Satanás está amarrado mesmo? Que ele está preso mesmo? Então, sempre, todas as visões, elas têm suas falhas, suas limitações, a todas elas cabem questionamentos, a todas elas cabem você perguntar, questionar, mas é importante entender que existem essas 4 percepções sobre esse governo milenar de Jesus na Terra. O que todos concordam? O que todos concordam é que o governo de Jesus, seja ele simbólico ou literal, é o governo que esse mundo precisa. É o governo que as nações precisam. Que de fato, Jesus Cristo, embora não seja uma boa tradução da passagem, mas Jesus Cristo, pegando a expressão que as pessoas gostam de usar, embora não seja uma boa tradução da passagem, Jesus Cristo é o desejado das nações. Ele é o Messias esperado, ele é aguardado. Então não importa se esse governo já está acontecendo de um modo simbólico através da igreja, ou se ele irá acontecer de um modo literal. O que importa é que Cristo será Senhor sobre todas as coisas. O que importa é que, simbólico ou literal, nós faremos parte disso. Ou já estamos fazendo parte, se for simbólico, ou faremos parte, se ele for literal. Viveremos isso para a glória de Deus. E devemos ansiar por isso. No período de fica a aplicação, para as nossas vidas. No período em que as pessoas estão matando e morrendo por causa dos governantes humanos. Nem dos governantes, os candidatos a governantes, nem governantes. Cada coisa triste que a gente vê aí, as pessoas literalmente se humilhando por causa de um candidato. Brigando por causa de um candidato. De uma candidata. Distorcendo a sua ética para fazer a propaganda para o político. Vendendo voto. Nós temos a expectativa de um governo que será infinitamente superior. Amém? E só para deixar uma alfinetada para os simbolistas, quando Jesus, porque os simbolistas eles dizem, está vendo? Os discípulos disseram, é agora que o Senhor vai restaurar o reino a Israel. Jesus disse, não. Não cabe a vocês saber o tempo que o Pai preparou com a sua soberania e tudo mais, os tempos que o Pai decretou. Aí eu alfineto o simbolista assim, certo, mas Jesus não negou que vai ter um reino restaurado, não. Ele só disse que não cabia a ele saber. Ele não negou que vai ter um reino restaurado, não. Mas enfim, vamos ficar em pé. Que acima de todas as coisas nós possamos ansiar pelo governo de Cristo. Amém? Possamos ansiar pela manifestação brevíssima de sua vinda. Que o grande dia vem, o grande dia não tarda, e todo olho o verá, como diz a palavra do Senhor. Jesus, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Queremos te agradecer, a Deus, porque ela é suficiente a nós. E mesmo, ó Deus, em suas complexidades, mesmo quando a palavra desafia a nossa inteligência, a nossa capacidade de assimilar, quando a palavra nos coloca diante de questões
para as quais não temos todas as respostas, nesse momento entra a fé, nesse momento entra a confiança que temos nas promessas do Senhor, nesse momento nós nos rendemos e dizemos: Senhor, independente de qual é a melhor resposta, nós ansiamos, esperamos pelo governo de Cristo. Nós clamamos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós, assim como a criação, conforme Romanos relata, nós gememos como que em dores de parto pela vinda do nosso precioso Jesus, do Messias aguardado, do desejado das nações, porque sabemos que este mundo para nada aproveita, que o mundo passa, como diz o apóstolo João, e bem como a sua concupiscência passam, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Os nossos olhos não estão fixados, como diz o texto de 2 Coríntios capítulo 4, nas coisas transitórias, nas coisas passageiras, porque sabemos que há um peso de glória sobre nós. Mantemos os nossos olhos nas coisas que não se veem, e não naquilo que passa, não nas ilusões desse mundo, não nas coisas vãs. Não queremos ver uma vida desconectada da realidade, mas não queremos transformar essa breve vida na única realidade que existe. Coloca os nossos olhos na eternidade, Jesus. Coloca os nossos olhos na eternidade, porque a eternidade fará tudo aqui muito pequeno. A eternidade fará aqui tudo pequeno demais. Quando as coisas desse mundo estão grandes demais, preciosas demais, nós dizemos: Jesus, eu coloco os olhos na eternidade. Que diante da eternidade tudo o que vivemos aqui é pequeno demais, é sem sentido demais. Que sejamos uma igreja com os olhos na eternidade, com os olhos em Cristo, com os olhos naquilo que não se vê, mas que é muito mais precioso. Abençoa-nos, ó Deus, na volta para casa. Guarda o teu povo de pecar contra ti, Senhor. Que possamos ter uma vida de testemunho por onde quer que nós estejamos. Em nome de Jesus. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre você o Senhor erga o brilho de sua glória e te conceda a paz. Porque fiel é o que nos chama à santidade, o qual também o fará para a glória de Deus o Pai. E nós dizemos juntos: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Deus abençoe sua vida, vai na paz do Senhor. Perdoe se eu falei rápido demais ou gaguejei, porque hoje o tic-tac estão querendo descontrolar. Deus abençoe.